Hoje, nosso encontro é dedicado a desvendar os caminhos para uma vida mais plena e significativa. Quero começar te convidando a uma breve, porém sincera, viagem interior. Em algum momento da sua vida, e arrisco dizer que em inúmeros momentos, como estações que se repetem, você já deve ter sentido aquela fagulha incandescente, aquela vontade intensa, quase um chamado da alma, para promover uma mudança substancial. Não uma alteração cosmética, superficial, mas uma transformação genuína, daquelas que prometem reescrever o roteiro da sua existência, realinhar sua bússola interna com seus valores mais profundos. Talvez essa chama tenha se acendido com a promessa simbólica de um novo ano, com a lista de resoluções ainda vibrante no papel e pulsante no coração. Cada item, um degrau para uma versão idealizada de si mesmo. Ou quem sabe essa epifania tenha surgido após um evento de grande impacto emocional, uma perda, uma conquista, uma conversa reveladora com alguém que te inspirou, ou simplesmente num despertar matinal mais introspectivo, onde o reflexo no espelho pareceu ecoar não apenas sua imagem física, mas também a urgência premente de um novo começo. Você decidiu, com uma convicção que naquele instante parecia rochosa, inabalável, que ia finalmente acordar mais cedo, que ia saudar o sol e reivindicar as primeiras horas do dia como suas, transformando-as em um santuário de produtividade e paz. Prometeu a si mesmo com fervor que a procrastinação, aquela velha e astuta conhecida que tanto sabota nossos planos mais nobres, seria exilada de vez da sua rotina, banida para terras distantes. Visualizou-se, com clareza cinematográfica, preparando refeições mais saudáveis, um arco-íris de nutrientes no prato, abandonando os alimentos ultraprocessados que, como ladrões silenciosos, minam sua energia e vitalidade. Comprometeu-se solenemente a estudar com mais foco e afinco, a mergulhar de cabeça nos livros ou cursos que adiou por tanto tempo, a buscar avidamente o conhecimento que abriria novas portas, novos horizontes. Ou talvez o seu anseio fosse mais específico, mais pontual, como o desejo de abandonar um hábito ruim que, como uma sombra persistente, teimava em te acompanhar e obscurecer seus dias. O cigarro que rouba seu fôlego, o excesso de tempo perdido em feeds intermináveis de redes sociais, o ciclo vicioso do consumo impulsivo que alivia momentaneamente, mas aprisiona a longo prazo, ou a névoa da negatividade constante que turva sua percepção da vida. E no começo, o glorioso começo. Tudo parecia se encaixar com uma precisão divina, um sentido cristalino que iluminava cada passo. As peças do complexo quebra-cabeça da sua nova vida se ajustavam com uma perfeição quase mágica, inspiradora. Você estava literalmente transbordando de energia, uma vitalidade efervescente que parecia ter estado adormecida por eras e agora despertava com a força de um vulcão. A motivação era sua companheira inseparável, sua musa inspiradora, sussurrando palavras de encorajamento e reafirmação a cada pequena vitória. Seus planos eram grandiosos, meticulosamente detalhados, e a visão do seu eu futuro, transformado, realizado, radiante, era tão nítida, tão palpável, que quase podia ser tocada. Você se sentia invencível, capaz de mover montanhas, de redefinir seu destino com a pura força dessa nova e avassaladora determinação. Mas então, o tempo, esse juiz implacável e soberano da nossa constância, esse mestre na arte de testar nossa resiliência, começou a tecer sua trama. Os dias, inicialmente carregados de novidade e entusiasmo, se transformaram em semanas, e a rotina começou a assentar sua poeira sobre o brilho inicial. Aquela vontade fervorosa, que antes queimava como uma fogueira olímpica, foi, sutil e gradualmente, enfraquecendo, sua intensidade diminuindo até se tornar uma brasa cada vez menor, quase se apagando. As exigências implacáveis do dia a dia, o cansaço físico e mental acumulado, as pequenas frustrações que surgem como pedras no caminho, tudo começou a pesar, a minar aquela fortaleza de resolução. Os velhos hábitos, aqueles companheiros tão confortáveis quanto traiçoeiros, como fantasmas sorrateiros e persistentes, encontraram as inevitáveis frestas na sua armadura de determinação e, com uma familiaridade quase acolhedora, voltaram a se instalar, a reivindicar seu antigo espaço. E quase sem que você percebesse o exato momento da virada, você se viu dolorosamente caindo no mesmo ciclo de sempre. O pico do entusiasmo inicial, o esforço temporário e heróico, o declínio gradual e insidioso da energia e, por fim, aterrissando na frustração da recaída, acompanhada daquela sensação amarga e desoladora de novo não, de eu falhei outra vez. E aqui, neste ponto crucial da nossa conversa, é absolutamente vital que você entenda algo fundamental, algo que pode mudar sua perspectiva sobre si mesmo e suas tentativas.
Essa experiência de altos e baixos, de tentativas e recaídas, não é de forma alguma um atestado da sua fraqueza intrínseca. Não significa, em hipótese alguma, que você é uma pessoa desprovida de força de vontade, que não tem jeito, que está irremediavelmente fadado a repetir os mesmos erros, os mesmos padrões, indefinidamente. A verdade, nua, crua e libertadora, é que isso acontece com praticamente todo mundo. É uma experiência humana universal, quase um rito de passagem doloroso, mas comum, para quem ousa sonhar com uma versão melhor de si mesmo, para quem tem a coragem de se propor a mudar. A esmagadora maioria das pessoas que tenta implementar mudanças significativas e duradouras em suas vidas passa por esse vale de desânimo, por essa sombra da recaída. Mas, se essa é uma experiência tão comum, por que alguns indivíduos conseguem, eventualmente, romper esse ciclo vicioso e alcançar a transformação desejada, enquanto outros permanecem presos nele, como em um labirinto sem saída? Existe um motivo principal para isso, um diferencial, um pilar fundamental que sustenta a transformação duradoura e significativa: a disciplina. É ela, essa palavra muitas vezes temida, mal compreendida ou associada a uma rigidez desumana, que atua como a grande divisora de águas, separando quem apenas sonha de quem realmente realiza, quem apenas deseja de quem verdadeiramente constrói a realidade que almeja. Vamos, antes de mais nada, desmistificar essa palavra, despi-la de conotações negativas e compreendê-la em sua profundidade. A disciplina, em sua essência mais pura e poderosa, é a habilidade, a capacidade conscientemente cultivada e fortalecida de fazer o que precisa ser feito, de executar as ações alinhadas com seus objetivos de longo prazo, mesmo quando, e especialmente quando, você não está com a mínima vontade. Mesmo quando cada fibra do seu ser, cada célula do seu corpo, clama por conforto, por procrastinação, pelo caminho mais fácil, pela gratificação instantânea. E isso, meu amigo, minha amiga, é muito, mas infinitamente muito mais difícil do que parece à primeira vista, ou do que os gurus de autoajuda muitas vezes fazem parecer. Porque vamos ser absolutamente honestos e vulneráveis aqui, entre nós. Todos nós, sem uma única exceção, já fizemos promessas solenes a nós mesmos que se esvaíram. Puxe pela memória, com sinceridade e sem julgamento. Quantas vezes você se pegou declarando, com toda a convicção que conseguia reunir naquele momento, que desta vez é para valer, agora vai ser diferente? Quantas vezes você afirmou categoricamente, para si e talvez para outros, que ia começar a dieta na emblemática segunda-feira, como se esse dia da semana carregasse consigo um poder mágico intrínseco de transformação e renovação? E quantas dessas inúmeras segundas-feiras realmente marcaram o início de uma mudança alimentar sustentável, duradoura, e não apenas mais um ciclo de restrição seguido de compulsão? Quantas vezes você jurou, com a mão no coração, que ia estudar com afinco e dedicação para aquela prova crucial, aquele concurso que poderia mudar sua vida, mas acabou, inevitavelmente, cedendo ao canto da sereia da maratona de séries ou ao buraco negro do feed infinito e hipnótico das redes sociais? Quantas vezes prometeu a si mesmo, com genuína intenção, que ia reduzir drasticamente o tempo gasto no celular, que ia se desconectar do virtual para se reconectar com o mundo real, com as pessoas ao seu redor, com seus próprios pensamentos, apenas para se ver, minutos depois, abduzido pela tela brilhante, em um transe quase incontrolável? E quantas vezes, após esses inícios repletos de esperança e energia contagiante, você desistiu no meio do caminho? Talvez não uma desistência declarada, abrupta, mas um abandono gradual, sutil, quase imperceptível, um pequeno deslize aqui, uma concessão ali, até que um dia você acordou e percebeu, com um nó na garganta, que já não estava mais trilhando o caminho que havia se proposto, que seus pés haviam se desviado para a velha e conhecida estrada do conforto e da estagnação. Esse ciclo vicioso e desgastante de começar e parar, de tentar com fervor e desistir com desânimo, de se entusiasmar com a promessa do novo e depois se frustrar com a repetição do velho, não acontece por uma suposta falta de capacidade inata. Você possui a capacidade. O que frequentemente falta, o elo perdido nessa corrente, é o preparo adequado, a estratégia eficaz, a ferramenta interna afiada para lidar com algo extremamente poderoso e primitivo que reside dentro de todos nós, os nossos impulsos. Nossos impulsos são, em grande parte, programações biológicas antigas, instintos de sobrevivência que, no contexto do mundo moderno, com suas complexidades e tentações, muitas vezes nos jogam contra nossos objetivos mais nobres e de longo prazo.
Eles são programados para buscar o prazer imediato, o conforto instantâneo, a economia de energia a todo custo. Querem o doce agora, o descanso agora, a distração agora, sem se importar com as consequências futuras. E é precisamente aí que a disciplina entra em cena, não como uma força opressora e castradora, mas como um escudo protetor reluzente, uma armadura forjada na consciência contra tudo aquilo que tenta te desviar do caminho que você racional e conscientemente escolheu para si. Ela é a voz da razão e da sabedoria, em meio ao barulho ensurdecedor dos desejos momentâneos e das emoções passageiras. É o leme firme que mantém o barco da sua vida no curso desejado. O grande, e talvez cada vez mais premente, problema é que, no mundo em que vivemos hoje, um mundo caracterizado pela velocidade, pela informação excessiva e pela busca incessante por novidades, ser disciplinado tornou-se uma tarefa hercúlea, uma verdadeira batalha diária travada em múltiplas frentes. Não é nenhum exagero afirmar que travamos uma luta constante e, por vezes, desigual, contra um ambiente meticulosamente projetado para minar nossa força de vontade. A gente vive imerso, quase afogado, em um oceano vasto e profundo de tentações que nos bombardeiam incessantemente, de todos os lados, competindo ferozmente pela nossa atenção, o recurso mais valioso da economia moderna, e pelo nosso tempo, o ativo mais precioso da nossa existência. Pense por um instante nas redes sociais, plataformas digitais genialmente desenhadas por exércitos de engenheiros e psicólogos comportamentais, equipadas com algoritmos sofisticados que aprendem seus gostos e vulnerabilidades, cores vibrantes e estrategicamente escolhidas, notificações sonoras e visuais que disparam como fogos de artifício, tudo orquestrado para liberar pequenas, mas constantes, doses de dopamina no seu cérebro, criando um ciclo de recompensa viciante que te prende por horas. E as plataformas de streaming de séries e filmes? Catálogos virtualmente infinitos, com milhares de opções para todos os gostos, a promessa sedutora de escapismo e entretenimento contínuo, com episódios que terminam em ganchos narrativos, cliffhangers, habilmente construídos para te fazer clicar em próximo episódio, quase que instintivamente, numa maratona que rouba suas horas de sono e produtividade. A comida por delivery, então, com alguns poucos toques na tela do seu smartphone, você tem acesso a um universo paralelo de opções calóricas, hiperpalatáveis, ricas em gordura, açúcar e sal, que chegam quentinhas à sua porta em questão de minutos, eliminando qualquer necessidade de planejamento, compra de ingredientes, preparo ou até mesmo o esforço de sair de casa. E os jogos eletrônicos, cada vez mais imersivos, realistas e socialmente conectados, com seus sistemas de recompensa e progressão projetados para te manter engajado por períodos cada vez mais longos. As notificações pipocando incessantemente no seu smartphone, cada uma delas com a promessa de uma novidade urgente, uma mensagem importante que não pode esperar, uma curtida que valida sua existência online, uma promoção imperdível. Tudo, absolutamente tudo ao nosso redor, no ecossistema digital e físico em que estamos inseridos, parece ter sido meticulosamente feito sob medida para te oferecer prazer imediato, gratificação instantânea, com o mínimo de esforço possível. E esse prazer imediato, por mais gostoso, por mais sedutor e inofensivo que pareça no momento, é justamente o inimigo número 1, o principal antagonista da disciplina. Por quê? Porque ele te acostuma, ele treina e condiciona o seu cérebro a evitar, a qualquer custo, qualquer coisa que exija esforço prolongado, paciência, adiamento da recompensa ou um mínimo de desconforto. Ele te ensina, sutil e persistentemente, que o caminho mais fácil é sempre o melhor, que o sacrifício presente em nome de um bem futuro maior é algo a ser evitado. E é essa mentalidade, essa programação cultural e tecnológica sutil e constante, que vai, pouco a pouco, te afastando dos seus objetivos mais significativos e autênticos, aqueles que realmente trariam realização profunda e crescimento pessoal, mas que, invariavelmente, exigem dedicação, perseverança e a capacidade de dizer não às tentações do agora. O que pouca gente realmente entende, ou talvez prefira conscientemente ignorar para não ter que lidar com a dura realidade, é que a disciplina é como um músculo, exatamente como o bíceps que você treina na academia ou o quadríceps que te permite correr. Se você não exercita esse músculo regularmente, se não o submete a um esforço progressivo e desafiador, ele enfraquece, atrofia, perde sua capacidade funcional. E se a sua disciplina enfraquece, você acaba, gradualmente e muitas vezes, sem nem mesmo perceber o processo em andamento, se tornando um escravo dócil e obediente dos seus desejos mais primários,
dos seus impulsos mais imediatistas, das vontades passageiras que te desviam implacavelmente do que realmente importa para você, dos seus valores mais profundos. Você perde lentamente a capacidade de dizer não para si mesmo, de adiar a gratificação em prol de um objetivo maior, de escolher o que é genuinamente benéfico a longo prazo, em detrimento do que é meramente prazeroso e fugaz no momento presente. Você se torna um barco à deriva, sem leme, ao sabor dos ventos dos seus caprichos. E olha só que paradoxo intrigante, que aparente contradição que nos convida a uma reflexão mais profunda. Muita gente, talvez a maioria, associa a ideia de liberdade à ausência total de regras, à capacidade de fazer o que quiser, na hora que quiser, sem dar satisfação a ninguém, sem se submeter a nenhum tipo de restrição autoimposta. Ser livre, para muitos, é sinônimo de ceder a todos os caprichos, de viver sem amarras, sem compromissos que demandem esforço ou renúncia. Mas será mesmo que essa é a verdadeira face da liberdade, aquela que nos engrandece e nos realiza? Ou seria apenas uma ilusão sedutora que nos mantém presos em um ciclo de impulsividade? Pensa comigo, com total sinceridade, olhando para dentro de si e para o mundo ao seu redor. Quem você considera verdadeiramente mais livre? A pessoa que rotineiramente acorda tarde, já se sentindo atrasada, culpada e atropelada pelas demandas do dia antes mesmo de ele começar? Aquela que vive constantemente cansada, com a energia vital baixa, porque seus hábitos de sono, alimentação e autocuidado são caóticos e negligenciados? Aquele indivíduo que nunca consegue cumprir o que promete, nem para os outros, gerando desconfiança e decepção, nem para si mesma, acumulando uma montanha de projetos inacabados, sonhos adiados e uma corrosiva sensação de frustração e autoincapacidade? A pessoa que está sempre financeiramente enrolada, vivendo no limite, refém das dívidas e da ansiedade por não conseguir controlar seus impulsos de consumo, por não ter a disciplina de poupar e investir no seu futuro? Ou, por outro lado, considere com atenção aquela pessoa que, com esforço consciente, consistência e paciência, construiu o hábito de acordar cedo, sentindo-se disposta, energizada e com tempo valioso para organizar seu dia, para se dedicar a atividades que nutrem sua mente e seu corpo antes que o mundo externo comece a fazer suas demandas. Aquela que, mesmo sentindo a preguiça bater à porta ou a tentação de procrastinar, faz o que precisa ser feito, cumpre suas responsabilidades e, por isso, consegue avançar consistentemente em seus projetos e metas, construindo tijolo por tijolo a vida que deseja. A pessoa que, por ter disciplina em suas obrigações e tarefas importantes, consegue, paradoxalmente, ter mais tempo de qualidade e mais liberdade real para curtir a vida, para se dedicar aos seus hobbies, para estar com quem ama. E que, ao final do dia, ou ao concluir um projeto desafiador, ainda se sente profundamente realizada, orgulhosa do próprio esforço, da sua capacidade de superação e das conquistas alcançadas, por menores que pareçam aos olhos dos outros, mas gigantescas para si mesma. A verdadeira liberdade, aquela que realmente importa, que nutre a alma e que traz uma paz de espírito duradoura, não reside em fazer impulsivamente o que der na telha, em seguir cada desejo momentâneo como se fosse uma ordem divina e inquestionável. Isso, na verdade, é uma forma sutil e traiçoeira de escravidão, uma prisão invisível onde seus desejos mais imediatos e suas emoções mais voláteis são os seus verdadeiros mestres, ditando suas ações e, consequentemente, seu destino. A verdadeira liberdade é ter o poder de escolha consciente. É possuir a autonomia interna para decidir o seu próprio caminho, para definir suas prioridades com clareza e sabedoria, e para agir consistentemente de acordo com elas, mesmo quando, e especialmente quando, é difícil, desconfortável ou exige sacrifício. E só tem esse poder transformador quem cultiva e fortalece a disciplina como uma aliada. O indivíduo indisciplinado, por mais que se iluda pensando ser o epítome da liberdade por não ter regras, vive na realidade como um escravo passivo dos próprios impulsos, das circunstâncias externas, das vontades alheias, das pressões sociais. É como uma folha ao vento, levado pela maré das emoções e dos acontecimentos, reagindo impulsivamente em vez de agir proativamente. Já o ser disciplinado, mesmo que sinta a preguiça o abraçando, mesmo que a vontade de largar tudo e se render ao prazer imediato seja gigantesca, mesmo que o canto sedutor da sereia da procrastinação seja ensurdecedor e quase irresistível, escolhe, conscientemente, agir com responsabilidade, com foco no que se propôs, com lealdade aos seus valores e objetivos maiores. E essa,
meus caros amigos e amigas, é a mais autêntica, profunda e poderosa forma de liberdade. A liberdade de escolher o que é certo para você, o que te constrói, o que te eleva, o que te leva na direção dos seus sonhos mais audaciosos, mesmo quando o caminho errado, o fácil, o prazeroso e imediato, parece infinitamente mais tentador, mais acessível e mais popular. É ser o mestre de si mesmo, e não um servo dos seus caprichos. Vamos trazer essa discussão para um terreno ainda mais prático, com um exemplo bem simples, quase trivial para alguns, mas extremamente ilustrativo do mecanismo da disciplina em ação. O aparentemente singelo ato de acordar cedo. Muita gente, talvez a esmagadora maioria da população, nutre uma aversão quase patológica a esse momento específico do dia. O som estridente do despertador toca e a primeira reação, quase instintiva, é um misto de raiva contida, negação e uma intensa negociação interna. Só mais 5 minutinhos, por favor. Hoje eu realmente mereço dormir mais um pouco. Amanhã eu compenso esse tempo, prometo. Essa luta interna é real e, para muitos, diária. Mas acordar cedo, para quem se propõe a isso como parte de um plano maior, não é apenas um hábito a ser instalado de forma mecânica. É uma pequena, mas significativa, batalha diária, travada nos primeiros e preciosos momentos de consciência, contra a vontade poderosa, ancestral e sedutora de permanecer no conforto morno, seguro e acolhedor da cama. Quando você, apesar de toda a resistência interna, apesar da voz manhosa que implora por mais um pouco de sono, vence essa primeira batalha do dia, quando você, com um ato de pura vontade, coloca os pés firmes no chão e se levanta, você não está apenas ganhando alguns minutos ou horas a mais no seu dia. Você está, fundamentalmente, e de forma muito poderosa, treinando o seu músculo da disciplina. Cada sim, consciente para o despertador, e cada não, deliberado para a procrastinação matinal, é uma repetição valiosa nesse treino de fortalecimento interior. E quanto mais vezes você vence essas pequenas batalhas diárias, aparentemente insignificantes, mais forte, mais resiliente, mais confiável e mais automática essa sua disciplina se torna. A sensação de dever cumprido, de autodomínio, logo no início do dia, gera um impulso positivo, um momentum, que pode influenciar positivamente todas as suas outras decisões e ações ao longo das horas seguintes. Você começa o dia se sentindo no controle, e não controlado. O mesmo princípio exato se aplica, como um padrão que se repete, a inúmeras outras áreas da nossa vida. Pense nas atividades físicas. A disciplina é o que te arrasta para a academia, para a corrida no parque ou para a aula de yoga, mesmo quando o sofá, com seu abraço macio e promessa de descanso, parece o lugar mais convidativo e lógico do universo. Nos estudos ou no desenvolvimento de novas habilidades, ela é a força que te faz abrir os livros, assistir às aulas, praticar os exercícios e se concentrar mesmo quando sua mente divaga como um macaco inquieto, buscando incessantemente por distrações mais prazerosas e menos exigentes. Na alimentação saudável, ela é o seu guia interior, que te ajuda a escolher a salada colorida e nutritiva, em vez da fritura gordurosa e tentadora, a água pura e vitalizante, em vez do refrigerante. No trabalho, ou nos seus projetos pessoais, ela te impulsiona a focar nas tarefas importantes e prioritárias, aquelas que realmente movem a agulha, a evitar a armadilha da procrastinação produtiva, fazer muitas coisas irrelevantes para evitar as relevantes, e a entregar o seu melhor, com qualidade e atenção, mesmo quando o tédio, a dificuldade ou a falta de reconhecimento imediato aparecem como obstáculos. Cada decisão consciente, por menor que seja, de fazer o certo, de seguir o plano que você traçou para si mesmo, de honrar o compromisso que você fez com a sua melhor versão futura, mesmo quando essa escolha não é intrinsecamente prazerosa ou fácil no momento presente, é uma repetição valiosa e fundamental no treino do musculozinho da disciplina. É exatamente como ir à academia e fazer mais uma série daquele exercício que você detesta, mas sabe que é crucial para o seu desenvolvimento. No começo dói, é desconfortável, exige esforço, mas é justamente esse esforço consciente e repetido que promove o crescimento, o fortalecimento e a transformação. E é esse processo contínuo e cumulativo de pequenas vitórias diárias sobre si mesmo, sobre suas próprias resistências e impulsos, que vai te tornando, dia após dia, uma pessoa mais forte, mais focada, mais resiliente, com maior autoconfiança e, consequentemente, mais capaz de alcançar qualquer objetivo, por mais audacioso que seja, que você se proponha a perseguir na sua jornada pela vida. Outro ponto absolutamente crucial, que precisa ser não apenas falado, mas exaustivamente compreendido e internalizado, é a diferença fundamental,
quase abissal entre disciplina e motivação. Muita gente, infelizmente, confunde esses dois conceitos distintos, ou pior, acredita erroneamente que precisa estar constantemente e intensamente motivado para conseguir ser disciplinado. No entanto, são entidades completamente diferentes, com papéis e naturezas distintas na complexa jornada da transformação pessoal e da realização de objetivos. A motivação, não há como negar, é maravilhosa. É um presente quando surge. Ela é aquela faísca inicial, aquele sopro de entusiasmo que te impulsiona a começar algo novo, a energia vibrante e contagiante que te faz acreditar que tudo é possível, que você pode mover o mundo. É como o vento forte e favorável inflando as velas de um barco, dando o impulso inicial essencial para a jornada, levando-o rapidamente para longe da costa. Hoje você acorda se sentindo incrivelmente empolgado, borbulhando de ideias criativas, pronto para conquistar o mundo com sua energia renovada. Amanhã, porém, sem um motivo aparente, sem aviso prévio, essa chama intensa pode diminuir drasticamente, ou até mesmo se apagar por completo, deixando um vácuo de desânimo. Você pode acordar se sentindo apático, cansado, sem energia, questionando seus próprios objetivos e a validade do seu esforço. A motivação é, por sua própria natureza intrínseca, instável, volátil, efêmera, profundamente influenciada por uma miríade de fatores internos e externos que estão, em grande parte, fora do seu controle direto. Seu humor do dia, a qualidade do seu sono na noite anterior, o clima lá fora, um comentário positivo ou negativo que você ouviu, o resultado de uma tarefa anterior, as notícias que consumiu. A motivação é como aquele amigo super animado e carismático que te chama com entusiasmo contagiante para correr uma maratona num dia ensolarado e perfeito, cheio de energia e promessas de companheirismo, mas que, no primeiro dia nublado, frio ou quando a preguiça bate mais forte, inventa uma desculpa qualquer, plausível ou não, para não ir, te deixando na mão, sozinho com o compromisso. Ela é, em essência, passageira, muitas vezes superficial e altamente dependente das circunstâncias. Já a disciplina é de outra estirpe, de uma linhagem mais nobre e resiliente. Ela é aquele parceiro leal, firme, inabalável, que está contigo em todas as estações, faça chuva ou faça sol, nos dias de glória e nos dias de luta, nos momentos de entusiasmo e nos momentos de apatia. Ela não depende do seu humor flutuante, da sua disposição momentânea ou das circunstâncias externas favoráveis ou desfavoráveis. A disciplina é o compromisso firme e inegociável que você faz consigo mesmo, a decisão consciente e deliberada de seguir o plano traçado, de fazer o que precisa ser feito, de honrar sua palavra, independentemente de você estar se sentindo motivado, inspirado ou energizado para tal. Ela é o motor potente e confiável do barco, que continua funcionando de forma constante e impulsionando a embarcação para frente, rumo ao destino, mesmo quando o vento da motivação cessa completamente. Ela é a estrutura, a espinha dorsal que te mantém firme na rota quando o entusiasmo inicial se dissipa e a rotina, com seus desafios inerentes, sua monotonia e suas dificuldades, se instala como a nova realidade. A disciplina é a cola que une a intenção à ação. Então, se você está aí, esperando passivamente estar magicamente motivado todos os santos dias para agir, para perseguir seus sonhos com afinco, para construir pacientemente a vida que você deseja e merece, por favor, esquece. Isso é uma receita infalível para a frustração crônica, para a inação paralisante e para o abandono de projetos importantes. O verdadeiro segredo, a chave mestra para a realização consistente e duradoura, não é depender da motivação como se ela fosse uma fonte inesgotável de energia. Ela é um bônus, um presente bem-vindo quando aparece, um combustível extra que deve ser aproveitado, mas não se pode contar com ela como a fonte principal. O segredo é confiar na disciplina, é construir sistemas robustos, hábitos atômicos e rotinas inteligentes que funcionem independentemente do seu estado emocional. A disciplina é o que transforma a mera intenção em ação concreta e repetida, dia após dia, e é essa consistência que gera os resultados. E aqui chegamos a uma das dicas mais importantes, práticas e transformadoras que posso te oferecer nesta nossa conversa. A disciplina não é um dom inato, um traço de personalidade místico com o qual algumas pessoas afortunadas nascem e outras, menos sortudas, não. Ela não surge magicamente de um dia para o outro, como um superpoder que se manifesta de repente em um momento de crise ou inspiração. A disciplina, assim como qualquer outra habilidade valiosa na vida, precisa ser construída intencionalmente,
cultivada com carinho, treinada com diligência, com paciência e persistência inabaláveis, exatamente como se treina um músculo na academia, com esforço regular, progressão gradual e consistência ao longo do tempo. E qual é a melhor maneira, a abordagem mais eficaz, inteligente e sustentável de empreender essa construção? É através da implementação de pequenos desafios diários, consistentes e progressivamente mais exigentes. Não adianta, de forma alguma, em nenhuma hipótese, tentar mudar tudo na sua vida de uma vez só, da noite para o dia, em um rompante de heroísmo ou desespero. Essa abordagem radical e totalitária, embora possa parecer impressionante e digna de aplausos no início, é quase sempre uma fórmula desastrosa para o fracasso retumbante e para uma frustração imensa, que pode minar profundamente sua autoconfiança e sua disposição para tentativas futuras. É como tentar levantar, no primeiro dia de academia, um peso muito maior do que sua capacidade física atual. Você provavelmente vai se machucar, se sentir inadequado e desistir. Comece pequeno. Estabeleça metas simples, quase ridículas de tão fáceis de cumprir, mas que representem um pequeno, porém significativo, passo na direção desejada. Por exemplo, se o seu grande objetivo é criar o hábito de se hidratar melhor ao longo do dia, comece com a meta minúscula de tomar um único copo de água assim que acordar. Apenas um. Parece insignificante, mas é um começo. Se você anseia por ser uma pessoa mais organizada e ter um ambiente mais harmonioso, proponha-se a um desafio simples: arrumar a sua cama todos os dias, sem exceção, logo após se levantar. É uma tarefa que leva menos de 2 minutos, mas o impacto psicológico de começar o dia com uma pequena vitória, com um ato de ordem e autocuidado, é surpreendentemente poderoso. Quer se exercitar mais, mas a ideia de ir à academia te assusta? Comece caminhando por apenas 10 minutos por dia ao redor do seu quarteirão. Quer reduzir o vício em celular que rouba seu tempo e sua atenção? Desafie-se a desligar o aparelho ou colocá-lo em modo avião 1 hora antes de dormir, criando um santuário de desconexão. Essas pequenas ações, aparentemente triviais quando vistas isoladamente, quando repetidas diariamente, com consistência inabalável, começam a operar uma mágica sutil, mas poderosa, no seu cérebro. Elas criam e fortalecem novos caminhos neurais, os chamados sulcos da disciplina, e robustecem sua força de vontade de maneira gradual, orgânica e sustentável. Cada vez que você cumpre uma dessas micrometas, você está enviando uma mensagem clara e poderosa para o seu subconsciente. Eu sou capaz de cumprir o que me proponho. Eu tenho controle sobre minhas ações. Eu sou uma pessoa que honra seus compromissos. Isso constrói, progressivamente, uma sólida base de autoconfiança e autoeficácia. Com o tempo, à medida que essas pequenas ações se tornam hábitos automáticos, quase sem esforço, você vai se sentir naturalmente mais preparado, mais forte e mais capaz de enfrentar metas maiores, desafios mais complexos e ambiciosos. É um processo de construção gradual, tijolo por tijolo, onde cada pequena vitória diária não é apenas um fim em si mesma, mas também um degrau que pavimenta o caminho para conquistas cada vez mais significativas e transformadoras. É o poder do efeito cumulativo. Você pode estar se perguntando, neste ponto da nossa conversa, mas por que todo esse esforço? Por que essa obsessão com a disciplina? Ela é realmente tão crucial assim para uma vida bem-sucedida e feliz? A resposta, sem rodeios e com toda a convicção, é um sonoro e inequívoco sim. A disciplina é a base, o alicerce invisível, mas absolutamente indispensável, de tudo o que realmente vale a pena na vida, de tudo aquilo que exige maestria, excelência, impacto duradouro. Pense por um momento nos grandes realizadores, nos ícones de sucesso e excelência em qualquer área da atividade humana. Nenhum atleta de alto nível, seja um campeão olímpico que dedica sua vida a um esporte, um jogador de futebol de elite que encanta multidões, ou um maratonista que desafia os limites da resistência humana, chega ao topo do pódio, ao reconhecimento mundial, sem anos, muitas vezes décadas, de treinamento rigoroso e extenuante, dieta controlada, sacrifícios e uma disciplina férrea. Nenhum músico virtuoso, capaz de emocionar e transportar plateias inteiras com a beleza e a profundidade da sua arte, domina um instrumento musical complexo sem dedicar incontáveis horas diárias de prática repetitiva e focada, estudo árduo de teoria musical e uma dedicação apaixonada e resiliente que transcende em muito o mero talento natural com o qual possa ter nascido. A genialidade, como é frequentemente citado, é 1% inspiração e 99% transpiração. Nenhum empresário de sucesso, visionário e inovador, constrói um império a partir do nada, uma empresa sólida, ética
e que gera valor para a sociedade, sem uma constância implacável em seus esforços, sem a coragem de tomar decisões difíceis e muitas vezes impopulares, sem a capacidade de trabalhar longas e árduas horas, de superar fracassos retumbantes e aprender com eles, e de se manter obstinadamente focado em sua visão de longo prazo, mesmo diante das mais assustadoras adversidades. Nenhum cientista brilhante faz uma descoberta revolucionária que muda o curso da história ou melhora a vida de milhões de pessoas sem dedicar anos, às vezes uma vida inteira, à pesquisa meticulosa e paciente, à experimentação rigorosa, à análise crítica de dados complexos e a uma persistência que, para muitos, beiraria a obsessão, mas que é, na verdade, a manifestação de uma disciplina intelectual e metodológica inabalável. Nenhum escritor aclamado produz uma obra-prima literária sem a disciplina de sentar-se para escrever dia após dia, mesmo quando as palavras não fluem, quando a inspiração parece ter desaparecido, enfrentando a solidão da página em branco e o árduo processo de revisão. Tudo o que exige excelência genuína, tudo o que transcende o medíocre, o comum, o superficial, exige, invariavelmente, esforço contínuo, dedicação prolongada, foco sustentado e a nobre capacidade de adiar a gratificação em nome de um objetivo maior e mais significativo. E o esforço contínuo, a pedra angular de toda grande realização, só é possível através da força motriz da disciplina. Ela é o que permite que você continue avançando quando a paixão inicial e o entusiasmo efervescente diminuem e a realidade do trabalho duro se impõe. Ela é o que te sustenta quando os obstáculos parecem intransponíveis e a vontade de desistir se torna quase irresistível. Ela é o que te faz persistir quando o progresso é dolorosamente lento, quase imperceptível, e o desânimo começa a sussurrar dúvidas em seu ouvido. Ela é, em suma, o alicerce sólido e invisível sobre o qual se constroem os grandes edifícios da realização humana, tanto individual quanto coletiva. É a ponte robusta, confiável e bem construída que conecta o lugar onde você está agora, com todos os seus sonhos, talentos e aspirações, ao lugar onde você realmente quer chegar, a sua visão mais elevada de futuro, a manifestação do seu pleno potencial. Sem ela, seus sonhos, por mais brilhantes, nobres e inspiradores que sejam, correm o sério e triste risco de continuar sendo apenas isso: sonhos distantes, desejos etéreos e intangíveis, flutuando impotentes no vasto campo da imaginação, sem nunca conseguirem aterrissar e se materializarem na realidade concreta da sua vida. Diante de toda essa argumentação sobre a importância vital da disciplina, uma pergunta natural e pertinente pode surgir em sua mente. Se a disciplina é tão fundamental para o sucesso e a realização, por que parece que hoje em dia as pessoas, de modo geral, estão cada vez mais indisciplinadas, mais avessas ao esforço e mais propensas à procrastinação? O que mudou em nossa sociedade e em nós mesmos? A resposta, embora complexa e multifacetada, pode ser resumida, de forma impactante, em uma única palavra poderosa e, paradoxalmente, profundamente enfraquecedora: conforto. Ou, mais precisamente, a busca incessante e a disponibilidade quase ilimitada de conforto e conveniência. Vivemos, inegavelmente, na era da conveniência suprema, do imediatismo como norma. A tecnologia e o progresso material nos proporcionaram, nas últimas décadas, um nível de conforto físico, facilidade de acesso e gratificação instantânea que nossos antepassados, mesmo os mais abastados, jamais sonhariam ser possível. Quase tudo o que desejamos ou precisamos está literalmente a um clique de distância, na palma da nossa mão, acessível através da tela de um smartphone. Comida gourmet de qualquer culinária do mundo, entregue quentinha na nossa porta em questão de minutos, eliminando a necessidade de cozinhar ou mesmo sair de casa. Entretenimento audiovisual infinito, com filmes, séries, músicas e vídeos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer dispositivo. Compras de qualquer produto imaginável, de qualquer lugar do planeta, com entrega rápida e sem a necessidade de enfrentar trânsito ou filas. Informação sobre qualquer assunto, por mais complexo ou trivial que seja, acessível instantaneamente através de um motor de busca. Comunicação em tempo real, por voz, texto ou vídeo, com pessoas do outro lado do mundo, de forma gratuita ou a custos irrisórios. E tudo isso, embora pareça absolutamente maravilhoso à primeira vista, e traga, sem dúvida, inúmeros benefícios inegáveis para a nossa qualidade de vida, produtividade e conectividade, também tem um efeito colateral insidioso, uma espécie de imposto oculto que estamos pagando sem perceber. Está nos tornando, coletivamente e individualmente, mais fracos, menos resilientes,
menos tolerantes ao desconforto, à frustração e ao tédio. Porque pense bem, com lógica e honestidade, quanto menos a gente precisa lutar por algo, quanto menos esforço físico ou mental precisamos despender para obter o que queremos ou necessitamos, menos treinamos nossa capacidade intrínseca de resistir a impulsos imediatos, de adiar a gratificação em nome de um objetivo futuro, de enfrentar e superar dificuldades com tenacidade. Nosso músculo da disciplina, sem o estímulo constante do desafio, atrofia, e a falta de resistência interna, a aversão crescente ao desconforto, mesmo que seja um desconforto produtivo e necessário para o crescimento, é um terreno incrivelmente fértil para o florescimento exuberante da procrastinação crônica, da preguiça mental e física, da busca incessante e quase desesperada pelo prazer imediato e pela fuga de qualquer sensação desagradável e, em última instância, para a instalação da mediocridade como um padrão de vida aceitável. Acostumamo-nos tanto com o fácil, com o rápido, com o instantâneo, que quando nos deparamos com algo que exige esforço genuíno, persistência prolongada, paciência e um certo grau de sacrifício pessoal, nossa primeira reação, quase automática, é recuar, buscar uma alternativa mais cômoda e menos exigente, adiar indefinidamente ou simplesmente desistir. É como se a nossa tolerância à frustração estivesse diminuindo. Relembremos a sabedoria atemporal do filósofo estoico Sêneca, que ecoa com uma pertinência assustadora nos dias de hoje. Não há ninguém mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou dificuldades, pois a ele não é permitido provar a si mesmo, testar seus limites, descobrir sua força interior. Sem desafios significativos, sem a necessidade de superar obstáculos reais, não há crescimento verdadeiro, não há o desenvolvimento da força de caráter e da resiliência que a disciplina autêntica proporciona e exige. O excesso de conforto pode, paradoxalmente, levar a uma vida profundamente desconfortável e insatisfatória. É uma verdade muitas vezes inconveniente, que preferiríamos ignorar, mas que é absolutamente fundamental para o nosso desenvolvimento. A disciplina não nasce no conforto macio do sofá, nem na facilidade viciante do clique instantâneo. Ela é forjada no calor da batalha interna contra nossas próprias resistências, medos e preguiças. Ela se fortalece e se refina quando você decide, conscientemente e com coragem, abraçar o desconforto produtivo, aquele que te estica, te desafia e te transforma. Ela floresce e se robustece quando você escolhe, deliberadamente, treinar mesmo estando exausto após um longo e estressante dia de trabalho, quando decide estudar aquela matéria árida e complexa, mesmo sem sentir a menor vontade ou inspiração, quando opta por economizar aquele dinheiro suado, mesmo querendo muito comprar algo supérfluo que te traria um prazer momentâneo, quando escolhe ter aquela conversa difícil, mas necessária, em vez de continuar evitando-a e permitindo que o problema se agrave. Cada vez que você, com um ato de vontade consciente, escolhe o caminho do crescimento em detrimento do caminho da facilidade e da estagnação, cada vez que você opta pelo que é certo, nobre e benéfico a longo prazo, em vez do que é meramente prazeroso, fácil e conveniente no momento presente, você não está apenas cumprindo uma tarefa ou alcançando uma meta. Você está, de fato, evoluindo como ser humano, está esculpindo seu caráter com as ferramentas da resiliência e da integridade. Mas esse processo de autotransformação exige um nível elevado e constante de consciência, de autoobservação atenta e implacável. Você precisa estar permanentemente atento, vigilante como um sentinela, aos momentos sutis e traiçoeiros em que sua mente, aquela velha e astuta sabotadora interna, programada para buscar o prazer e evitar a dor, tenta te desviar do curso que você conscientemente traçou. Aqueles momentos em que ela começa a tecer, com uma habilidade impressionante, desculpas elaboradas, lógicas e altamente convincentes. Estou muito cansado hoje, preciso descansar para ser produtivo amanhã. Só um dia de folga não vai fazer diferença no grande esquema das coisas. Eu mereço uma recompensa agora, já me esforcei tanto. Quando ela começa a justificar o adiamento com promessas vazias e futuras de um eu, magicamente mais disposto e motivado. Quando ela sugere, com uma voz doce e sedutora, quase irresistível, só mais um episódio daquela série viciante, só mais 5 minutinhos preciosos na cama quentinha, só uma olhadinha rápida e inofensiva nas novidades das redes sociais. Reconhecer esses pensamentos e impulsos sabotadores no exato instante em que eles surgem na sua consciência, antes que ganhem força e controlem suas ações, é o primeiro, e talvez o mais crucial e difícil, passo para vencê-los. É como identificar o inimigo no campo de batalha antes que ele te pegue de surpresa e te domine.
A disciplina, portanto, começa na mente, na qualidade dos seus pensamentos, na sua capacidade de observá-los sem se identificar com eles. Mas ela só se consolida verdadeiramente, só ganha corpo, substância e força real quando se manifesta consistentemente, dia após dia, nas suas ações concretas, nos seus comportamentos observáveis. É a prática diligente e repetida que leva à maestria, à internalização da disciplina como parte integrante do seu ser. Entendido tudo isso, com a clareza da importância e da natureza da disciplina, você deve estar pensando: ok, compreendi a teoria, a importância vital, mas como eu começo, na prática real do meu dia a dia caótico, a desenvolver essa tal disciplina? Por onde eu dou o primeiro passo? Excelente pergunta, porque o conhecimento intelectual, por mais profundo que seja, sem a aplicação prática e consistente, é apenas informação acumulada, estéril, incapaz de gerar transformação real. Então, aqui vão algumas sugestões, ferramentas e estratégias práticas e acionáveis para você começar, hoje mesmo, se assim o desejar, a plantar as sementes da disciplina no solo fértil da sua vida e a cultivá-las com cuidado e persistência. Primeira sugestão fundamental: crie uma rotina sólida, intencional e flexível. Nós, seres humanos, por mais que alguns resistam à ideia, somos criaturas de hábitos, e nosso cérebro adora padrões previsíveis. Ter horários relativamente definidos para acordar, para as principais refeições do dia, para os blocos de trabalho focado ou estudo concentrado, para a prática de atividade física, para momentos de lazer e relaxamento, e, crucialmente, para o descanso reparador e o sono de qualidade. Uma rotina bem estruturada, mas não excessivamente rígida, permitindo ajustes quando necessário, reduz significativamente a chamada fadiga de decisão, aquele cansaço mental progressivo que surge de ter que tomar inúmeras pequenas e grandes decisões ao longo do dia. Quando muitas das suas ações importantes são automatizadas pela força da rotina e do hábito, sobra mais energia mental e força de vontade para focar no que realmente importa, para lidar com imprevistos e para exercer a disciplina. Segunda estratégia poderosa: elimine ou minimize drasticamente as distrações do seu ambiente. No mundo hiperconectado e saturado de estímulos em que vivemos, as distrações são, sem dúvida, o principal ladrão do nosso foco, da nossa atenção e, por consequência direta, da nossa capacidade de sermos disciplinados e produtivos. Se o seu smartphone é o seu principal ponto de fuga, sua válvula de escape para a procrastinação e o tédio, tome medidas ativas e conscientes para controlar seu uso. Deixe-o em outro cômodo, ou pelo menos fora do seu campo de visão, enquanto estiver realizando tarefas que exigem concentração, como estudar ou trabalhar. Desative as notificações sonoras e visuais da maioria dos aplicativos, especialmente aqueles que não são essenciais para suas atividades prioritárias. Estabeleça horários específicos e limitados durante o dia para checar e-mails, mensagens e redes sociais, em vez de reagir impulsivamente a cada alerta que surge. Crie um ambiente de trabalho ou estudo que seja o mais livre possível de interrupções visuais e sonoras. Cada pequena barreira física ou digital que você estrategicamente coloca entre você e suas distrações habituais é uma vitória significativa para a sua disciplina e para a sua capacidade de concentração. Modele seu ambiente para que ele trabalhe a seu favor e não contra você. Terceira tática essencial: celebre as pequenas vitórias e reconheça seu progresso. Lembra-se dos pequenos desafios diários que mencionei anteriormente, como forma de construir o músculo da disciplina? Cada vez que você cumpre um deles, por menor e aparentemente insignificante que seja, cada dia em que você honra o compromisso que fez consigo mesmo, é uma conquista real que merece ser reconhecida e valorizada. Não precisa fazer uma festa ou se dar uma grande recompensa material a cada vez, mas um simples reconhecimento interno, um parabéns, eu consegui. Um momento de apreciação pelo seu esforço, ou até mesmo anotar seu progresso em um diário ou planner, reforça positivamente o comportamento desejado e fortalece sua autoimagem como uma pessoa disciplinada. Isso cria um ciclo de feedback positivo poderoso que te motiva e te encoraja a continuar no caminho certo. A disciplina não é só sobre rigidez, sacrifício e privação. É também, e fundamentalmente, sobre reconhecer, valorizar e celebrar seu próprio esforço, sua dedicação e seu crescimento. Quarta âncora fundamental: tenha um propósito claro, um porquê poderoso e inspirador que te mova. Saber exatamente por que você está se esforçando tanto, qual o objetivo maior, mais significativo e transcendente por trás daquele sacrifício momentâneo, daquela renúncia
ou daquele esforço extra, te dá uma reserva quase inesgotável de motivação intrínseca e resiliência para continuar firme e perseverante, mesmo nos dias mais difíceis, desafiadores e desanimadores. Se você quer acordar mais cedo todos os dias, qual é o seu propósito maior com isso? Ter mais tempo de qualidade para si mesmo, para meditar, para ler, para estudar, para se exercitar, para planejar seu dia com calma antes que o caos comece? Se você quer adotar uma alimentação mais saudável, por quê? Buscar mais saúde física e mental, mais energia e vitalidade para realizar seus sonhos, mais longevidade com qualidade de vida, ser um exemplo para seus filhos? Conecte suas ações disciplinadas diárias a valores profundos e a objetivos que são genuinamente significativos e inspiradores para você. Esse propósito será sua estrela guia, sua bússola interna, sua âncora inabalável nas inevitáveis tempestades da vida. Quinta ferramenta de autocompaixão e resiliência. Evite a armadilha cruel da autossabotagem e da culpa excessiva e paralisante. Muitas vezes, somos nossos piores e mais implacáveis inimigos, nossos críticos mais severos. Quando falhamos em nossos propósitos, quando temos um deslize na dieta, quando procrastinamos uma tarefa importante, o que é absolutamente normal e inevitável no processo desafiador de construção da disciplina, tendemos a nos criticar duramente. Essa autoflagelação emocional só gera mais desânimo, vergonha e desesperança, e aumenta drasticamente a probabilidade de desistirmos completamente do nosso objetivo. Em vez de se culpar impiedosamente por não ser perfeito, ninguém é, e a perfeição é uma ilusão perigosa. Pratique a autocompaixão radical. Acolha sua humanidade, reconheça seu esforço genuíno até aquele ponto, aprenda com o erro ou o deslize sem se identificar com ele e retome o caminho com gentileza e determinação. A disciplina autêntica não é sobre alcançar a perfeição impecável, mas sim sobre cultivar a persistência resiliente, a capacidade de se levantar após cada queda e continuar caminhando. Sexta dica: bônus para potencializar seus esforços. Encontre um parceiro de responsabilidade, o famoso Accountability Partner, ou junte-se a uma comunidade de apoio. Compartilhar suas metas, seus desafios e seu progresso com alguém de confiança, que também esteja engajado em seus próprios objetivos de crescimento, ou com um grupo de pessoas que compartilham aspirações semelhantes, pode fazer uma diferença gigantesca na sua jornada. Saber que você terá que prestar contas a alguém de forma amigável e encorajadora pode ser um poderoso incentivo externo para se manter na linha, especialmente nos dias em que sua motivação interna estiver baixa. Além disso, vocês podem se apoiar mutuamente nos momentos de dificuldade, trocar experiências, celebrar as vitórias juntos e aprender uns com os outros. A jornada pode ser individual, mas não precisa ser solitária. Além dessas estratégias diretas e focadas na construção da disciplina, você pode também, de forma mais lúdica e prazerosa, buscar e se engajar em hobbies e atividades que, por sua própria natureza intrínseca, exigem e, consequentemente, desenvolvem qualidades como paciência, prática consistente, foco prolongado e, como resultado direto, a própria disciplina. Pense, por exemplo, em cozinhar pratos mais elaborados e desafiadores. Exige seguir receitas com atenção, medir ingredientes com precisão quase científica, controlar tempos e temperaturas de cozimento com rigor, ter paciência para esperar os processos naturais de fermentação ou marinação e a disciplina de limpar tudo depois. Aprender um instrumento musical complexo requer horas e horas, muitas vezes diárias, de prática repetitiva e nem sempre prazerosa de escalas, arpejos, acordes e peças musicais, com um progresso que pode ser dolorosamente lento e frustrante no início, exigindo uma fé inabalável no processo. Praticar artes marciais tradicionais, além do intenso esforço físico e da coordenação motora, demanda um profundo respeito pela hierarquia e pela tradição, a repetição exaustiva de movimentos, katas, formas, para internalizar as técnicas até que se tornem instintivas, e o controle emocional em situações de combate simulado. Cuidar de um jardim ou de uma horta, mesmo que pequena, exige a disciplina de regar regularmente as plantas, de podá-las no momento certo, de adubar o solo, de protegê-las de pragas e doenças, e, acima de tudo, a paciência e a fé para esperar e observar o lento, mas recompensador, processo de crescimento, florescimento e frutificação. Empreender trilhas longas em montanhas ou praticar esportes de endurance, como o ciclismo ou a corrida de longa distância, testa seus limites físicos e mentais de forma extrema, exige um planejamento meticuloso da rota e dos suprimentos, e uma persistência férrea diante do cansaço excruciante, das dores musculares,
das condições climáticas adversas e da tentação constante de desistir. Construir coisas com as próprias mãos, como projetos de marcenaria, modelismo de precisão, costura, bordado ou qualquer forma de artesanato detalhado, demanda uma atenção minuciosa aos detalhes, precisão nos cortes e montagens, e a capacidade inestimável de seguir um projeto complexo do início ao fim, superando os erros e frustrações que inevitavelmente surgem no processo criativo. Até mesmo atividades intelectuais como aprender uma nova língua, programação de computadores ou jogar xadrez em alto nível exigem um estudo consistente, memorização, resolução de problemas e uma dedicação de longo prazo para alcançar a proficiência. Todas essas atividades, e muitas outras que poderíamos listar, têm em comum o fato de exigirem e cultivarem a constância, a dedicação focada, a paciência com o processo e a capacidade de superar dificuldades e frustrações. E a constância, como já dissemos repetidamente, é o coração pulsante, a alma da disciplina. Ao se envolver em atividades que te desafiam de forma prazerosa e engajadora, que te tiram da sua zona de conforto de maneira estimulante, você está, mesmo que indiretamente, fortalecendo o seu músculo da disciplina de uma maneira que se transfere beneficamente para todas as outras áreas da sua vida. Quanto mais você se colocar, voluntária e intencionalmente, em situações que exigem esforço, persistência e adiamento da gratificação, mais preparado, resiliente e autoconfiante você estará para enfrentar os grandes desafios da vida e para manter o foco inabalável nos seus objetivos mais importantes e significativos. Por fim, e talvez este seja o insight mais importante e libertador de toda a nossa conversa, lembre-se sempre, com clareza e convicção, ser uma pessoa disciplinada não é de forma alguma sinônimo de ser uma pessoa rígida, inflexível, chata, sem espontaneidade ou que não sabe aproveitar os prazeres simples e as alegrias da vida. Muito pelo contrário, essa é uma caricatura injusta e equivocada da verdadeira disciplina. A disciplina, quando bem compreendida em sua essência e sabiamente aplicada em seu cotidiano, te liberta das correntes da impulsividade, da procrastinação e da mediocridade. Ela te ensina a arte sutil e poderosa de equilibrar responsabilidade e prazer, esforço e descanso, de forma inteligente, harmoniosa e sustentável a longo prazo. Ela te concede a clareza mental e a força interior para saber discernir a hora de se divertir, de relaxar, de se entregar aos prazeres sadios da vida, mas também a firmeza de propósito para saber a hora de focar, de trabalhar com afinco, de se dedicar com paixão àquilo que precisa ser feito para construir o futuro que você almeja. Ser disciplinado é, em última análise, um convite para viver com mais consciência, com mais intenção, com mais protagonismo e autoria sobre a sua própria história, em vez de ser um mero espectador passivo ou uma vítima das circunstâncias. E a recompensa por essa jornada desafiadora, mas profundamente gratificante, de autodomínio e autodesenvolvimento, é imensa, multifacetada e transformadora. Mais foco e clareza para realizar suas tarefas e projetos com excelência, mais resultados concretos e visíveis em todas as áreas da sua vida, desde a saúde e finanças até os relacionamentos e a carreira, uma sensação crescente e sólida de autoeficácia, autoconfiança e realização pessoal genuína, menos estresse, ansiedade e culpa causados pela procrastinação crônica, pela desorganização e pela sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo, e mais tempo para o que te faz feliz. A disciplina te entrega as chaves, te dá o poder real de transformar sua vida, de esculpir seu destino de acordo com seus valores mais profundos e suas aspirações mais elevadas. Você não precisa ser perfeito para começar essa jornada, nem para continuar nela quando os obstáculos surgirem. Ninguém é perfeito, e a busca pela perfeição é muitas vezes uma armadilha paralisante. O que você precisa, acima de tudo, é ser constante, comprometido com o processo de melhoria contínua, com a jornada de se tornar uma versão cada vez melhor de si mesmo. A cada novo dia, a cada nova escolha, opte conscientemente por ser um pouco melhor, um pouco mais forte, um pouco mais alinhado com a pessoa extraordinária que você nasceu para ser e que você deseja se tornar. No fim das contas, na grande e imprevisível maratona da vida, quem realmente vence, quem alcança a realização duradoura, não é necessariamente quem corre mais rápido no início, impulsionado por um entusiasmo efêmero e superficial. Quem vence é quem nunca para de caminhar, quem mantém o passo firme, resiliente e constante, mesmo quando o cansaço aperta e a linha de chegada parece distante. Quem vence é quem aprende com as quedas, se levanta com ainda mais determinação e sabedoria, e continua avançando. Quem vence
é quem entende, profundamente, que a jornada da vida é construída de pequenos passos diários, consistentes e intencionais, na direção certa. E essa constância inabalável, essa perseverança inteligente, essa capacidade de se manter fiel ao seu propósito mesmo diante das adversidades, é a mais pura, nobre e poderosa manifestação da disciplina em ação. Espero de coração que esta mensagem tenha sido útil. Quero te parabenizar de verdade por ter chegado até aqui e ter visto o vídeo todo. Isso significa que você quer melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão, assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não se inscreveu no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. E lembre-se, continue afiando o machado.